Sua área mais é relações internacionais, né? Pelo menos inicialmente. Como é que é a esquerda nas relações internacionais? O ambiente também é todo corrompido pela esquerda. Eu gostaria que você comentasse todo tomado. Muitos estudantes que entram na faculdade entram com uma cabeça, às vezes, aberta, né? Quer fazer comércio internacional, quer trabalhar nessa área de comércio internacional, mas acabam se tornando de esquerda. Muitas teorias de relações internacionais, que é uma coisa um pouco chata para se falar aqui, mas que é interessante para quem estuda e gosta dessa área, né? A maioria das teorias que foram desenvolvidas sobre relação internacional, que tem a ver com guerra, tem a ver com paz, tem a ver com como as relações, como os países se relacionam, né? Essas teorias, em sua maioria, foram desenvolvidas por estudiosos de esquerda. Inclusive, a primeira dessas teorias, que surgiu logo no começo do século XX, é chamada de teoria liberal. E os professores ensinam a gente que é a teoria liberal de direita, né? E aí eles fazem uma confusão, porque eles misturam Adam Smith com... fugiu o nome de alguns aqui. Com John Hobson. John Hobson era um cara que ele meio que fundou, né, a teoria, fundou o estudo de relações internacionais, por que as nações entram em guerra, por que elas fazem a paz, como é que se pode... Porque o que existe, né, o problema básico das relações internacionais não existe um governo mundial, né? Você tem nações que são independentes, cada uma delas soberanas, e cada uma dessas nações faz o que quer. Então, isso é chamado de anarquia no meio internacional, né? Na sociedade internacional. Como não existem leis internacionais, então os países começaram a fazer acordos, né? Às vezes, acordos bilaterais, só duas nações ou mais nações começaram a fazer acordos para falar, vamos seguir essas regras aqui, tudo bem para você? E quem fugir disso daqui pode levar sanção, pode levar... Então, assim, a gente não pode cometer guerra, a gente não pode cometer alguns crimes quando está em guerra. Então, tem algumas regras que a gente tem que respeitar. Topa, vamos fazer? Aí alguns países entram em acordo. A ONU é um órgão internacional que media um pouco isso, né? Mas existem vários outros... O OMC, né? Do comércio. E geralmente eles nunca entram em acordo, é muito difícil haver acordo, né? Então, quando a gente fala de ordem mundial, a gente está falando disso. Qual é a ordem mundial? Apesar de haver uma certa hierarquia, você tem aliás, ao invés de haver uma certa anarquia, existe uma hierarquia também nessa anarquia, né? Na época da Segunda Guerra, na época da Guerra Fria, você tinha duas nações que dominavam o cenário político mundial, né? Estados Unidos e União Soviética. E você tinha outras ali que meio que estavam no entorno, que tinham importância e relevância política e militar, né? Inglaterra, França, enfim. Esses países tinham alguma força e tinham algum poder de decisão. China, né? Mas você tinha essa era mais ou menos a hierarquia. E depois os países de terceiro mundo, né? Isso começou a mudar, principalmente quando a União Soviética deixou de existir, né? E aí você passou a ter um predomínio, né, unilateral dos Estados Unidos e algumas outras nações na Europa, né? Hoje em dia você tem a União Europeia, né, que também tem um peso político importante. Enfim, tudo isso acabou gerando o que a gente chama de nova ordem mundial. As pessoas acham que nova ordem mundial é uma teoria da conspiração. Não é isso. A nova ordem mundial é porque depois que a União Soviética acabou, a hierarquia das nações, nesse cenário meio anárquico, foi rearranjado. Foi rearranjado, né? Houve uma mudança, então chamou-se a isso de nova ordem mundial, né? Como é que você vê a ciência da geopolítica? Quando eu uso geopolítica, é o sentido estrito da palavra. A geopolítica ela tem um foco de território, de recurso natural. Relações internacionais tem outro foco. Como você vê isso? Eu sou muito, muito apaixonado por isso. A geopolítica é o que me atraiu na área de relações internacionais, quando eu fui estudar.
me abriu muito a cabeça para entender as relações históricas de alguns países, né? Então, acho que acrescentou muito, foi um plus ali para a minha compreensão como historiador também de certos momentos da história. E eu vejo o seguinte, assim como a história, as relações internacionais, elas usam de uma metodologia científica. Sua pergunta tem a ver com isso, né? Como é que você vê isso como ciência, né? Mas o método científico existe, mas não necessariamente o estudo em si é a ciência pura, como a gente conhece, né? Ciências naturais, não é, né? As ciências sociais, ela é mais aberta, ela é mais fluida, né? Tanto é que eu dei o exemplo ali dessa disputa que tinha entre historiadores defenderem o crescimento vegetativo assim, eram pontos de vista opostos, né? Em ciência natural você não tem isso, né? A coisa é mais exata, então não tem como você falar não é assim, né? É o oposto, né? E tanto na história como nas relações internacionais tem muito de interpretação daquilo que você está estudando, do objeto de estudo, né? Por mais que você siga alguns métodos, alguns princípios que são científicos, sempre tem espaço e acaba predominando a interpretação que esses autores dão, né? Então, você tem, no caso das relações internacionais, a gente chama de debates, grandes debates. Houve 4 grandes debates ali entre os teóricos de relações internacionais. Então, surgiu primeiro os liberais, né, a escola liberal de relações internacionais, e depois surgiu a escola realista, né? Acho que tem um outro nome, Realpolitik, né? Realpolitik, mas você está falando no tempo do Império Alemão, do Guilherme II? Não, isso é no século XX. Não, no século XX. E aí, esses realistas, eles eram marxistas, né? E eles tinham uma interpretação de que os estados, eles agem por seu interesse próprio, né? Não vão agir pela paz mundial, não vão agir pelo... Né? E os liberais... Essa visão não está correta? Agir pelo interesse próprio? Ela é a mais correta. Tá, aí um exemplo de autores marxistas, né? que são sérios e fizeram um trabalho sério. Assim, o lance essa é só uma das interpretações. Existem uma série de interpretações que eles fazem sobre como as nações se comportam e como que elas devem agir ou não, em relação, pensando como o seu inimigo vai agir, né? Os liberais, eles eram, na verdade, de uma corrente que se chama, ou na época se chamava, liberal-socialismo, né? Woodrow Wilson, que é um liberal do Partido Democrata, né? Democrata nos Estados Unidos foi uma abreviação de social-democracia, né? Eles eram sociais-democratas. E aí ficou só o nome democratas. E o Woodrow Wilson, que foi um dos líderes desse partido, ele que meio que foi um dos primeiros progressistas, né? Era progressista americano, né? Ele seguia essa linha de socialismo que era o socialismo liberal, né? Então, eles não concordam com o laissez-faire, não concordam com o livre mercado, nem com a escola austríaca, com os marginalistas ou com Adam Smith. Eles concordam que o mercado tem que ser controlado pelo Estado, o Estado tem que ser mais forte, não uma ditadura, mas o Estado tem que ser mais forte. Mas eles defendem as liberdades do liberalismo político, né? Que é a ideia de você tem o direito de ter a sua religião, você tem o direito de ter o seu pensamento, né? Você não vai ser preso por causa disso. Mas o Woodrow Wilson aprovou a censura, né? Aprovou. No governo dele. Aí é que está, né? O discurso desse pessoal é que eles são mais democratas, mas a democracia ela sempre entra em choque com os interesses do governo que quer ser mais forte. O Woodrow Wilson ele tentou mudar a Constituição, né? Como ele viu que não ia conseguir no Senado mudar a Constituição dos Estados Unidos, que sempre defendeu a ideia de que o governo não pode ter um poder absoluto, né? Até para preservar as liberdades do cidadão. Então ele falou, a gente tem que reinterpretar. A gente tem que reinterpretar a Constituição, porque naquela época ela significava uma coisa. E hoje a gente tem que pensar, os estadistas mudaram, eles estão mais conscientes, isso ele dizia, né?
E hoje o Estado ele quer ajudar a população, ele não quer ser um tirano, né? Somos mais lúcidos e estudados, então agora a gente pode dar mais poder para o Estado, tirar poder do parlamento, né? Ele tentou fazer isso, não conseguiu. Né? Mas ele conseguiu fazer uma centralização econômica, né? Criação do FED e tal. Conseguiu. Aquele que ele não conseguiu por lei política, na política, na organização dos Estados dentro dos Estados Unidos, ele conseguiu na economia. E ele prendeu opositores. Né? Teve censura para valer nos Estados Unidos. Totalmente à liberdade política. Né? Ele era hegeliano, né? Ele era estatólatra. É isso. Hegel é assim, considerado por alguns autores como o pai do totalitarismo, tanto do comunismo como do fascismo. Né? Ele foi o que deu esse arcabouço de se pensar tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Exatamente. Né? Enfim... E na faculdade os professores ensinavam que esse liberalismo era o mesmo liberalismo da escola austríaca, de Mises e tal. Né? Não Aliás, tem nada a ver, né? No final, o meu TCC no curso de Relações Internacionais foi sobre isso. Né? Eu não falei diretamente para meus professores, para uma professora em particular que batia o pé junto, porque eu fui lá perguntar, mas mesmo, tem certeza, professor, assim... Woodrow Wilson era de direita? Né? Claro, o presidente dos Estados Unidos. Falou Estados Unidos, o nome já virou direita. Né? Assim, tá bom. E aí, assim, quando eu terminei o curso, já não tinha mais aula com ela, mas eu fiz o meu TCC em homenagem a ela. Né? E aí eu fiz um agradecimento irônico, né, no TCC para ela, porque ela que me deu a ideia de pesquisar sobre isso. E aí eu fiz um levantamento bastante interessante sobre a origem desses liberalismos e a diferença, né, do liberalismo político, o liberalismo econômico, né, e o liberalismo socialista. Né? Quando a gente pega livros, eu sempre, quando ia estudar, eu ficava confuso, porque você pega livros estrangeiros e aí eles falam os liberals, né? Não quer dizer o mesmo termo liberal para nós. Não é. E aí você vê, como assim liberal, se ele está fazendo uma política de esquerda? Né? E para eles lá, nos Estados Unidos, falar liberal, você está falando de esquerda. Né? Uma esquerda próxima da social-democracia, né? Talvez um pouquinho mais, em alguns momentos na história, foi um pouquinho mais autoritária do que a social-democracia. Mas eles não eram marxistas, né? A social-democracia, originalmente, pelo menos na Alemanha, quando surgiu a social-democracia, eles eram marxistas. Eles só não eram favoráveis à revolução armada e violenta. Eles achavam que tinha que mudar a sociedade, tornar ela socialista por meio de reformas no parlamento. Vamos votar algumas leis aqui, a gente vai comendo pela beirada, aqui, igual mineiro, né? Vai comendo a sopa pela beirada para não se queimar. Nos Estados Unidos não. Na Inglaterra o símbolo era uma tartaruga, quer dizer, mudar a sociedade de modo progressivo e devagar. A sociedade fabiana. Inglesa, né? A informação que eu tenho era assim, devagarzinho. Então eu tinha informação de que quando eles começaram, o primeiro símbolo que eles usaram era o lobo em pele de cordeiro. Bom, pode ser que eles tenham. Depois eles mudaram, mas provavelmente para tartaruga, né? Porque ele não pegou bem, né? A ideia de lobo em pele de cordeiro. A ideia deles era muito clara. Eles falavam, né? O casal Webb falava, a gente não pode dizer para eles que a gente não é capitalista. Tem que parecer que a gente é capitalista, a gente se infiltra ali no Estado, né? Se infiltra no meio das ovelhas, como se fosse uma ovelha, né? E vai mudando e tal, e transformando a coisa conforme os nossos interesses, né? Eu fiz um vídeo, e esse foi só no TikTok, não foi no YouTube. Eu fiz um vídeo sobre o Keynes. E o Keynes era liberal socialista. Né? Então, existe um debate aqui no Brasil sobre o Keynes era liberal ou era socialista. Ele era os dois. Ele era liberal socialista. Ele chegou a elogiar o Stalin, imagina só. Sim, a lua de mel dele, ele passou na União Soviética. Na União Soviética, é verdade, é isso mesmo. Né? Coisa... E tem várias cartas, assim, no privado, ele falava qual que era real. Ele falava assim, olha, a gente não pode
declarar abertamente, mas eu quero transformar a Inglaterra, eu quero transformar o Ocidente em nações socialistas. Não socialistas como a União Soviética. Os russos são brutos, e ele falava com um certo racismo, sabe assim? Eles têm uma influência daqueles povos bárbaros e tudo mais, eles são brutos e por isso que eles usam dessa violência contra a sua população. A gente vai fazer o que eles estão fazendo, mas sem toda aquela violência. Né? Então, a gente aceita algumas liberdades, mas nós vamos mudar totalmente. O Estado vai controlar os empresários. Né? Só que, assim, publicamente ele fazia discursos de não, o capitalismo ele é positivo para a sociedade, ele é maravilhoso, o capitalismo. Né? Pega bem o lobo em pele de cordeiro, é isso daí. Pega muito bem, só que pegou mal para eles. Então eles tiveram que mudar rapidamente. Não dá. Que eu não pesquisei, eles mudaram, mas mudaram para quê? Né? Provavelmente foi isso, tartaruga. Eu não... E esse método tartaruga pegou, inclusive, no Brasil, né? Fazer uma coisa progressiva, né? Isso. Porque aquela, não sei se é verdade ou não, que eu não sou biólogo, você coloca um sapo numa água fervendo e ele pula fora. É isso. Você coloca ele numa água fria esquentando progressivamente, você mata o sapo. Então é a mesma lógica. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.